Olá, última parte da construção do nosso triângulo. Até o final dessa aula você vai ser capaz de fazer um shader para finalizar o nosso triângulo. Mas antes, vamos voltar ao nosso fluxograma para vocês poderem entender as partes que vão compor esse vídeo. É interessante, então, vocês memorizarem, né, esse fluxograma, porque é basicamente dessa forma que nós vamos construir, então, agora o nosso shader program. Primeiro, nós vamos criar o Vertex Shader e o Fragment Shader. Esses dois serão anexados ao Program Shader, aquele que foi criado lá na linguagem GLSL. Criamos esse programa para ser executado, né, para ele gerar um executável e executar diretamente na pipeline gráfica respectiva a cada um deles, né? Então eu tenho o processador na pipeline gráfica do Vertex Shader e o processador na pipeline gráfica do Fragment Shader. Feito isso, eu posso então linkar o programa, que na verdade eu estou vinculando, né, esse programa ao programa objeto, e finalmente lá no programa principal nós vamos utilizá-los. Vamos olhar no código então como é que isso vai funcionar. Considerando que a gente finaliza aqui a escrita do nosso código, né, em GLSL, nós podemos passar então lá voltando dentro do nosso programa principal, logo após a gente ter criado lá o Vertex Array Object, nós podemos então agora criar o Vertex Shader. Nós vamos criar uma variável que eu vou chamar de VS, e essa variável vai então permitir que a gente crie o nosso shader. O comando para isso é o gl create shader, e nós temos que especificar como parâmetro qual é o tipo do shader que eu estou criando nesse momento, se ele é um vertex ou se ele é um fragment shader. Então nós vamos criando o vertex shader, eu só vou colocar ali gl vertex shader. É apenas um parâmetro para esse comando. Na sequência, eu vou inserir então a string que contém o código GLSL nesse shader que foi recém-criado. O comando para isso é o gl shader source. Então, o primeiro parâmetro é o nome da variável construtora que a gente acabou de criar ali em cima, no caso VS. O segundo parâmetro, nós determinamos a quantidade de strings, nesse caso apenas uma string. E depois o nome da string que a gente está referenciando. E por último, a gente pode até ignorar esse último parâmetro, porque ele especifica o comprimento da matriz, pode colocar como null. Agora nós precisamos compilar o shader que foi criado e repetimos esses passos também para o fragment shader. Fazemos a mesma coisa. Criamos o construtor, mas o tipo vai mudar, em vez dele ser um GL vertex shader, ele vai ser um GL fragment shader. Inserimos, né, a string utilizando o shader source e depois compilamos o fragment shader da mesma forma que a gente fez anteriormente para criar o vertex shader. Os parâmetros se repetem porque da mesma forma eu só tenho uma string, vou colocar o nome, nesse caso muda, né? Vai ser o fragment shader CRS e a mesma coisa para o resto. Da mesma forma, também vamos compilar esse shader fragment que foi criado. E como é um processo de compilação, ele pode eventualmente dar algum tipo de erro, e eu deixo para vocês como tarefa, vocês verificarem a documentação para ver quais são os erros que podem ocorrer e como que vocês podem fazer uma verificação com uma mensagem de erro caso isso ocorra. Feito isso, o próximo passo é nós criarmos o Program Shader. O que é esse Program Shader? O Program Shader ele é um programa objeto em branco. Dentro desse programa objeto em branco, nós vamos anexar então os objetos, tanto o objeto Fragment Shader quanto o objeto Vertex Shader. Observe que mais uma vez eu utilizo um construtor do tipo int para criar esse programa, que eu vou chamar de Shader Program. E daqui para frente, tudo que eu for fazer, eu farei dentro desse program, desse shader program. O comando attach shader, ele na verdade então vai anexar esses shaders objetos, tanto vertex shader como fragment shader, no nosso programa objeto, no shader program. Na sequência eu posso vincular, né? Então eu uso o link program para vincular o programa objeto criado, né, no caso o shader program, no GL vertex shader e no GL fragment shader. Então, eles são anexados ao programa objeto, né, criando esse executável que eu falei anteriormente, para que ele rode, então, nos processadores tanto de vértice e de fragmento dentro do pipeline.
Uma vez que eu já utilizei tanto o Fragment quanto o Vertex Shader, eu posso então deletá-los depois da utilização. Que é sempre uma boa prática de programação, né? Então eu vou utilizar o Delete Shader, porque eu estou liberando a memória de utilização que não for mais necessário. Agora a gente vai um pouquinho mais para baixo, dentro do nosso main loop, e aqui nós vamos então realmente chamar a primitiva desenho para que a nossa etapa final, que é desenhar na tela, seja construída. Primeira coisa que nós precisamos fazer é ativar o nosso shader antes de desenhar. Para isso, nós vamos utilizar o programa que contém o nosso shader. O comando que nós vamos usar para isso é o GL Use Program. Qual program? O shader program que a gente acabou de criar ali em cima. Feito isso, eu preciso ligar o nosso VIO, né, chamando o Bind Vertex Array, e passo como parâmetro o VIO basicamente para ativá-lo. Na sequência, então, nós vamos usar o método drawArrays com a primitiva que a gente está querendo desenhar naquele momento. O primeiro parâmetro é a primitiva, o segundo parâmetro é a componente do vértice, para nós é zero, que está relacionado àquele zero da position, que nós já falamos sobre ele bastante. E por último, a quantidade de vértices que nós estamos utilizando para desenhar, nesse caso, 3 vértices. Com relação às primitivas, eu já tinha dado algumas informações a respeito delas, mas aqui tem um quadro das primitivas que são permitidas para desenho. Então, lá no GL Draw, eu posso escolher se eu vou desenhar pontos, que é utilizando o GL Points. Se eu quero junção de 2 pontos para criar linhas, aí eu vou estar utilizando o GL Lines. E se eu quero desenhar triângulos, né, que é a junção de 3 vértices me forma um triângulo, utilizando o GL Triangles. Nós temos algumas variações, que é o GL Line Strip Loop e o Triangle Strip e Fan, mas vocês podem, com calma, a gente vai utilizando cada um deles, e à medida que vocês forem trabalhando e com a necessidade de construir desenhos mais complexos, eles vão ficar mais claros. Os demais que vocês podem visualizar ali marcados em vermelho, eles deixaram de ser utilizados. Então, são de versões anteriores a 3.0, por isso nós optamos por não utilizar também. Assim como antes de desenhar nós ligamos o nosso VIO, depois que a gente termina o desenho, a gente precisa desligar. Praticamente eu vou chamar novamente o Biden Vertex Array, só que agora, em vez de passar com o parâmetro VIO, que faz com que ele seja ativo, eu vou passar com o parâmetro 0, que desativa então completamente a utilização desse VIO. Também no final é interessante a gente deletar, né, aquilo que está na memória que a gente não está utilizando mais. Então a gente vai utilizar o GL Delete Program para deletar o Shader Program e o GL Delete Vertex Arrays para deletar o VIO e o Delete Buffers para deletar o nosso VBO. Feito isso, a gente pode compilar e vai nos apresentar na tela, então, numa janela, o nosso primeiro triângulo. Ok, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos então complementar esse triângulo para que a gente coloque então cores nos vértices e também para criar 2 triângulos e formar um quadrado. Vejo vocês até mais.